Foi, 8h23, todo mundo aí, como combinado. Então vamos começar. Todo mundo me ouvindo? Bem? Tela tá ok, tá gravando, então vamos lá. Então a gente parou nesse slide sobre a datação relativa. A gente viu que pelos princípios que a gente tinha visto até agora, a gente consegue organizar essas rochas aqui em eventos. Então, quais são os princípios principais? Princípio da superposição de camadas, princípio da lei da inclusão e a lei da intersecção, ou cross-cutting. Então, o que isso quer dizer? Resumão, superposição de camadas. A camada inferior é sempre mais antiga do que a camada superior, se não houve nenhum evento que inverteu, que alterou a posição dessas camadas. Lei da inclusão é que se você tem uma rocha, um pedaço de uma rocha dentro de outra, esse pedaço que está dentro da outra, incluso na outra, é sempre mais velho do que a outra. Lembra sei lá, de uma barrinha de cereal com flocos de chocolate. O floco de chocolate tem que estar pronto antes da barrinha de cereal. Então, ele é a inclusão dentro da barrinha. Então, você pega a barrinha, você sabe que o floco de chocolate veio antes. E, por último, a gente tem a lei da intersecção. O que isso quer dizer? Se eu tenho um corpo, uma rocha, cortado por outro corpo rochoso, o corpo que corta o outro é sempre mais novo do que o que é cortado. Então, baseado nisso, na última aula, a gente conseguiu organizar esses eventos aqui em 4 eventos. Evento 1, que é o gneiss. Depois, um dique ígneo corta esse gneiss. Depois, o gneiss e o dique ígneo é erodido por essa superfície aqui de erosão. E em cima dele é depositado um arenito, que é sandstone em inglês. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro na cabeça de vocês? Vocês querem que eu dê uma revisada nisso ou posso seguir? Por favor, me dê esse feedback. Senão, eu sigo. Tá tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Beleza. Então, agora a gente vai falar de datação absoluta e datação relativa, que é muito importante para pegar o gancho do que a Ana falou sobre tempo geológico. Datação relativa é isso que a gente viu. Ela ordena os eventos em ordem cronológica, sem atribuir uma idade numérica. Você sabe o que aconteceu antes do que, só que você não sabe muito bem quando. Então, você pode estar falando de um intervalo ali de 1 milhão ou de 1 bilhão de anos, que você não sabe. Você não sabe o número ali da datação. Já a datação absoluta, ela fornece uma idade numérica precisa, ou uma faixa de idade, porque a datação absoluta, dependendo do método empregado, vai ter um erro. E esse erro, essa tolerância, né, vai poder ser maior ou menor, dependendo do método que você está empregando. E o método também depende do que você está datando, porque às vezes o que você está datando não permite utilizar certos métodos mais precisos, então você tem que usar métodos mais imprecisos. Então aqui tem um exemplo disso. Isso daqui, para quem nunca viu, é um perfil estratigráfico. O que isso quer dizer? Cada camadinha dessa aqui é uma rocha diferente. Aqui seria a granulometria. Quanto mais distante dessa barra aqui, mais grossa é a granulometria dessa rocha, tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho várias camadinhas aqui de rochas diferentes, algumas aqui com fósseis. Pelo princípio da superposição de camadas, eu consigo organizar relativamente a datação dessas rochas. Eu sei que essa daqui é a mais velha e essa daqui é a mais nova. Concordam comigo? Tá? Nessa ordem. Só que essas rochas são rochas sedimentares aqui, no geral. Por serem rochas sedimentares, é muito difícil de datar de forma absoluta. Vocês vão ver por quê nos próximos slides. Então, como é que é usado para datar essas rochas de uma forma melhor? As camadas de cinza vulcânica entre elas. Esse
Volcanic Ash aqui são cinzas vulcânicas, que são ótimas para datar. Elas são como se fosse um reloginho. Então você consegue datar essas camadas de cinza vulcânica. Então, por exemplo, você sabe que aqui deu 545 milhões de anos e aqui deu 520 milhões de anos. Então, isso respeita o princípio da superposição de camadas. A camada superior é mais nova que a camada inferior, que é mais velha. Então, eu sei que essa camada aqui, que tem esses fósseis, está entre essas duas idades. Então, é um princípio bem simples, tá? Mas que a gente tem que ter em mente, porque aqui na geomorfologia, quando a gente falar de datação, a gente pode estar falando de datação de rocha ou datação da forma. E a forma, a idade da forma não é a idade da rocha. Na próxima aula eu vou deixar isso mais claro na cabeça de vocês, tá? A rocha é o tijolo que forma, que deixa a forma ali, que sustenta a forma. Só que a forma, no geral, ela é muito mais nova do que a rocha. Então, por exemplo, quando eu falar aqui que as rochas do Rio de Janeiro são do pré-cambriano, no geral, não significa que as formas que a gente vê no Rio de Janeiro hoje são do pré-cambriano. As formas que a gente vê no Rio de Janeiro hoje são formas recentes, que a gente já vai, em outras aulas, a gente vai ver isso melhor. Então, essa é a diferença de datação absoluta e datação relativa. Todo mundo entendeu isso até aqui? Posso seguir? Então, vou lá. Aqui é o princípio da datação, de um dos tipos de datação absoluta. Existem vários. A gente vai ter uma aula de datação geomorfológica, que eu vou falar disso mais a fundo. Mas aqui a gente tem o melhor exemplo de datação absoluta, que é o exemplo do zircão. O que é isso? Ele é baseado no decaimento radioativo de um isótopo pai para um isótopo filho. E com isso você consegue calcular a idade da rocha, de alguns sedimentos, de alguns eventos, tá? Esse método de datação por decaimento radioativo a gente chama de método radiométrico, que é o método mais comum para datar rochas antigas, e é a partir dele que a gente sabe a idade do planeta. Só que existem métodos de datação que a gente consegue datar coisas mais recentes, que eu vou falar isso em outras aulas. Mas como é que é a lógica da datação absoluta? Você tem um cristal de zircão. O que é o zircão? O zircão é um mineral do grupo dos silicatos, que é um silicato de zircônio. O zircônio é um elemento químico e silicato é um radical que forma um grupo de minerais. Só que quando um cristal de zircão se forma, todo mineral, vocês devem ter visto isso em planeta Terra, em geologia geral, para quem fez geologia geral, que o mineral ele tem uma estrutura cristalina, por isso que ele é um mineral. Todo mineral tem que ter um arranjo 3D espacial. E esse arranjo 3D, ele é como se fosse um Lego. Existem elementos químicos compatíveis e elementos químicos incompatíveis com a estrutura 3D de alguns minerais. Quando o magma está cristalizando e está formando um cristal de zircão, o mineral, esse mineral, ele pode ter contaminantes. Um desses contaminantes é o urânio, porque o urânio ele é compatível com a estrutura 3D ali do zircão. Então, ele consegue substituir o zircônio e contaminar ali o cristal de zircão. O chumbo, que é o isótopo filho, que é o urânio, quando ele decai para chumbo. Quando o chumbo já formado, ele não consegue, ele é incompatível com a estrutura 3D ali do zircão. Então, todo cristal de zircão se forma livre de chumbo, sem nenhum átomo de chumbo. Só que com o passar do tempo, todo o urânio que contaminou esse cristal de zircão, ele vai decaindo para chumbo. Então, todo o chumbo que fica preso dentro desse zircão veio do decaimento do urânio. Então, se eu sei o tempo de meia-vida do urânio, que é um tempo conhecido, eu consigo saber quanto de chumbo tem e quanto tempo tem que se passar para aquele chumbo ser formado a partir do urânio. Então, a partir disso, eu consigo fazer um gráfico super simples e calcular a idade desse cristal de zircão. E a partir disso, eu consigo datar as rochas. Esse método de datação por zircão aqui é o método que um dos métodos que a gente consegue datar as rochas mais antigas do planeta Terra. Inclusive,
o cristal de zircão mais antigo, se isso não mudou, ele tem mais ou menos 4,2 bilhões de anos, se eu não me engano. A Terra tem 4,6, mas aí esse restantezinho da idade da Terra, a gente sabe por outros critérios que eu não vou entrar aqui. Mas esse cristal de zircão mais antigo, ele foi datado a partir de sedimentos, de cristais encontrados em sedimentos de um granito que foi erodido. Até aí isso é um pouquinho complicado, um pouquinho enrolado, mas fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Posso seguir? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então aqui tem o exemplo da datação por zircão mais detalhado. Eles se formam sem chumbo, o decaimento do urânio para chumbo nesses cristais ele é utilizado para datar um mineral. Toda datação radiométrica usa isso. Potássio, argônio, urânio, tório, chumbo, isótopos radiogênicos, que a gente vai ver em outras aulas. Todas as datações radiométricas utilizam o decaimento radioativo desses elementos e a relação química que eles têm com o mineral que você está datando. Lembrando que o zircão, toda vez que... O zircão não, desculpa, o chumbo, o 238, quando ele decai para chumbo 206, ele libera hélio também. Então, uma parte do hélio que a gente tem na atmosfera da Terra, quem está fazendo climatologia amanhã, a gente vai falar um pouco do hélio na atmosfera. Esse hélio, uma parte dele vem do decaimento radioativo, tá? Isso é importante de saber. E a diferença da datação absoluta para a datação relativa. A datação absoluta, por exemplo, eu vendo a foto dessa família, a datação relativa, eu vendo a foto dessa família, eu consigo saber a ordem de nascimento de cada uma delas baseado em critérios que, nesse caso aqui, a gente vai usar a aparência, quem aparenta ser mais velho e quem aparenta ser mais novo. Então, a gente consegue saber quem veio antes de quem. Essa é a datação relativa. A datação absoluta é se eu pegar o RG de cada uma dessas pessoas dessa família e souber a idade delas, a partir do registro de nascimento, que no nosso caso aqui na geomorfologia vai ser alguma datação absoluta, tá? Então, esse é o exemplo que eu acho mais didático que eu poderia dar de datação absoluta e datação relativa, a diferença entre as duas. E agora a gente voltando para o tempo geológico, quem é aluno de climatologia, eu apresentei esse slide na última aula. O planeta Terra, ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos, e 1 bilhão de anos é muita coisa, gente, é muita coisa. A gente não consegue abstrair isso de uma forma tão clara, demora um tempo para a gente digerir quanto tempo é isso, porque quando a gente fala de geomorfologia e de geologia, muitas vezes 1 bilhão de anos a gente fala como se fosse pouco tempo, e é pouco tempo dentro da história do planeta Terra. Então, você precisa de 1000 vezes 1 milhão de anos para você ter 1 bilhão de anos. Uma outra maneira de conseguir abstrair essa escala de tempo é pensar que 1 bilhão de segundos é 31, quase 32 anos. A maioria de vocês não viveu 1 bilhão de segundos ainda. E o tempo geológico, oficialmente, a gente tem essa tabela, a tabela cronoestratigráfica internacional. Essa tabela muda com frequência e, a partir dela, a gente consegue saber as divisões do tempo geológico em éons, que são as maiores divisões, eras, que são divisões dos éons, períodos, que são divisões das eras, épocas, que são divisões dos períodos, e andares ou idades, que são divisões das épocas, tá? Então, cada um desses grupos é subdividido. Antes que eu esqueci de falar uma coisa nesse slide daqui. Essa daqui é uma tabela de tempo geológica proporcional, diferente dessa daqui, tá? Reparem que aqui o pré-cambriano é a menor parte da tabela, porque como é a parte mais antiga da história geológica, a gente tem pouco registro. Quanto mais antigo no tempo, menos registro a gente tem, porque vai se apagando pela erosão, pelo intemperismo, que a gente viu na última aula e que a Ana falou hoje. Aqui está essa tabela do tempo geológico em
proporcional, na coluna de tempo proporcional. Então, o Fanerozoico, que são os últimos 500 milhões de anos, mais ou menos, que significa a vida aparente, Fanerozoico tem esse significado, a vida com conchas, a vida complexa surge aqui, mais ou menos, tá? Do limite do Cambriano para o Fanerozoico, tá? Pré-Cambriano para o Fanerozoico. Desculpa, o Cambriano, que é o início do Fanerozoico. Mas na divisão entre o pré-cambriano e o Fanerozoico, aqui é que surge a vida mais complexa. O Fanerozoico, aqui dentro, está incluído tudo que vocês imaginam de eventos que a gente tem detalhes. A vida saindo dos oceanos e colonizando a terra emersa, evolução de plantas, evolução de animais, extinções em massa. As grandes extinções em massa estão aqui, as principais, chamadas de 5 grandes extinções em massa estão aqui, incluindo o surgimento e desaparecimento dos dinossauros, estão aqui no Fanerozoico. Então, só nesse pedacinho aqui de toda a história do planeta tem toda essa complexidade, tá? Para a gente, o Fanerozoico vai ser bem importante aqui na geomorfologia. O Fanerozoico como um todo, porque tem eventos cruciais para entender a evolução do planeta Terra. Então, o que marca as idades na tabela de tempo geológico são eventos biológicos, que é o aparecimento e extinção de espécies. Então, quando eu tenho extinções ou surgimento de espécies, eu posso marcar uma nova divisão do tempo geológico. Eventos geológicos como abertura e fechamento de oceanos. Eventos climáticos, como glaciações, como aumento ou redução do nível do mar. Eventos geológicos como vulcanismos globais, o impacto de asteroides também podem marcar eventos geológicos. Enfim, isso tudo marcam divisões na tabela do tempo geológico. Por exemplo, o limite KPG, que é entre o Cretáceo e o Paleógeno, ele é marcado pela extinção dos dinossauros, pela queda do asteroide que gerou essa extinção. Esse é o limite KPG. A camada de irídio, como a Ana Luísa falou, essa camada de irídio que a gente tem do impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros não avianos, tá? Os dinossauros avianos deram origem às nossas aves. Mas os dinossauros não avianos foram extintos com essa queda do meteoro, liberou irídio, que é um metal, um elemento químico raro aqui na Terra. Então, esse elemento químico, por ser raro aqui na Terra, a gente sabe que essa camada ela é gerada geralmente com impacto de asteroide. Então, esse é só um exemplo de limites entre idades, marcadas por um evento de extinção que ocorreu recente na história do planeta. E agora a gente vai falar da tectônica de placas, mas antes eu preciso saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguma colocação, fique à vontade. Tectônica de placas, ela é uma teoria que ela diz que a crosta terrestre ela é composta por placas tectônicas, que são placas que se movimentam, e a partir desse movimento a gente consegue explicar alguns fenômenos na crosta do planeta, incluindo não, a grande parte desses fenômenos são geomorfológicos. Lembrando que a teoria só foi aceita na década de 70. Vocês vão ter professores, eu tive professores que estudaram sem essa teoria, tá? A teoria antes da tectônica de placas era geossinclinal. Era uma outra teoria. Até hoje existem livros de geociências, de geologia geral, de geomorfologia, que não utilizam tectônica de placas. Para pegar textos muito antigos, eles utilizam a geossinclinal, porque até a década de 80, 90, ainda tinha os defensores da geossinclinal dentro das universidades, tá? E só foi os avanços tecnológicos pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente para passagem de cabos submarinos e o mapeamento do assoalho oceânico, é que foi possível comprovar as ideias que alguns pesquisadores tinham tido antes de ter essas evidências de que os continentes estavam se movendo,
porque esses caras que propuseram isso antes, como Wegener, eles foram ridicularizados por muitos outros pesquisadores da época, porque eles não conseguiam ter evidências robustas de que os continentes se moviam. Então, isso gerou, levou um tempo para a geociência assimilar a tectônica de placas e conseguir digerir isso. Então, aqui são os limites macro entre as placas tectônicas. Existem microplacas tectônicas, mas eu não vou falar disso por enquanto. E esses são os limites. Existem vários tipos de limites, tá? Limites convergentes, divergentes, transformantes. Esses limites se combinam e a gente vai ver isso mais para frente. E algumas das comprovações da teoria da tectônica de placas. Primeiro fósseis de animais e plantas terrestres iguais, distribuídos em diferentes continentes. Então, por exemplo, você tem animais terrestres que se encontra fóssil na América do Sul e na África. Você tem plantas, como a Glossopteris, que se encontra em praticamente todos os continentes. E quem fez biogeografia, ou quem está fazendo, ou quem vai fazer, isso é um assunto falado em biogeografia. Como que a vida se dispersa. Para uma planta como a Glossopteris se dispersar aqui, tem que ter um mecanismo. Tem que ter algum mecanismo que disperse ela por todos esses continentes, para ter fóssil dela em todos os continentes. Então, isso foi a primeira evidência. Só que essa evidência ainda era frágil, porque muitos pesquisadores propuseram que existiam pontes de terra que ligavam esses continentes e que essas pontes tinham sido cobertas pelo oceano. Eles propunham essa solução para esse problema de dispersão de espécies. Mas, com o passar do tempo, a gente começou a conseguir mensurar o afastamento e a aproximação de placas tectônicas a partir de imagens de satélite, a partir do mapeamento do assoalho oceânico, a partir da própria medição topográfica de zonas de falha, e isso foi muito importante para comprovar a movimentação das placas. Outra evidência são as rochas correlacionáveis em continentes que hoje estão separados. Fósseis estão em rochas. Então, se eu encontro fósseis iguais, separados, pelo princípio da correlação estratigráfica, lembra da continuidade lateral? Aquele princípio que eu falei, eu consigo linkar essas duas rochas. Só que não precisa ter rochas só com fósseis. Eu posso ter outros tipos de rocha, como rochas metamórficas, que são encontradas nos dois, em mais de um continente. Um exemplo disso, dois exemplos disso, na verdade, são os derrames de lava decorrentes da abertura do Oceano Atlântico, que tem tanto aqui no Brasil quanto na África, e também a raiz da cordilheira que existia entre Brasil e África, quando eles se chocaram, esses dois continentes se chocaram, para formar um supercontinente. Então, essa raiz dessa cordilheira tem um pedaço que dá para ver lá em Búzios, dá para ver também em Cabo Frio, e tem um pedaço que está na África, no Congo, porque foi cortado, tá? Então, isso são só algumas das milhares de evidências da tectônica de placas hoje em dia. Tranquilo? Foi? Todo mundo entendeu? Estou falando rápido. Por favor, me dê um feedback aí. Tranquilo? Posso seguir? É tranquilo, professor. Pode seguir. Beleza. Aí a gente precisa destrinchar um pouco a crosta do planeta Terra. A crosta do planeta não é homogênea, ela é heterogênea. Ela tem idades diferentes e tem composições e mecanismos de formação diferentes. Hoje a gente vai ficar só na superfície, na pontinha do iceberg. Conforme for passando o curso, a gente vai aprofundando. A crosta continental ela é menos densa do que a crosta oceânica. Então a gente tem a crosta continental composta principalmente por rochas mais leves e menos densas, como o granito. E essas rochas elas são empobrecidas em elementos pesados, por isso que elas são mais leves. E por ela ser menos densa, para ela entrar em equilíbrio com o manto, ela precisa ser mais espessa, porque ela precisa se equilibrar com a parte fluida da estenosfera.
Então, ela acaba sendo mais espessa, porque ela precisa de mais altura para entrar em equilíbrio isostático, que a gente chama, com o manto. É a mesma coisa de que você tem uma prancha de surf em cima de uma piscina. Enquanto ela está em cima da piscina, ela está numa determinada altura em relação ao nível de água. Se você começa a adicionar peso em cima dela, daquela prancha de surf, ela vai começar a se equilibrar com a água. Isso se chama isostasia. Vocês devem ter visto isso em planeta Terra em geologia geral. Então, quanto mais densa a crosta, mais fina ela tem que ser. E por isso que a crosta oceânica é muito mais fina e menos espessa do que a crosta continental. E a crosta oceânica também é muito mais jovem do que a crosta continental, porque ela está sempre sendo reciclada. E eu já vou explicar isso por quê num ciclo chamado ciclo de Wilson. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, enquanto a crosta continental pode ter 70 quilômetros de profundidade em áreas de cordilheiras, você tem a crosta oceânica tem de 7 a 10 quilômetros de profundidade. Só que a diferença de densidade entre as duas parece que não é tão grande. A crosta continental, tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, enquanto a crosta oceânica tem 2,9 gramas por centímetro cúbico. Mas só isso já é o suficiente para ter essa variação de espessura, tá? Até aí foi? Todo mundo entendeu? Posso seguir? Então vou seguir. Gente, lembrando que vocês podem me interromper qualquer hora, tá? Só levantar a mão. A composição da crosta oceânica continental é diferente, como eu falei. A crosta oceânica, ela é composta basicamente por rochas muito ricas em ferro, muito ricas em elementos mais pesados, são rochas basálticas, que a gente chama, rochas escuras, ricas em elementos mais pesados, por isso que ela é mais densa. E a crosta continental é formada por granito. O granito ele é formado por um magma muito rico em sílica. O que é sílica? É um óxido de silício. Silício e oxigênio são elementos leves. Então, a crosta oceânica ela é empobrecida em sílica. Você tem muitos silicatos ali, mas são silicatos formados em situações de escassez de sílica, escassez de óxido de silício. Então, você tem muitos desses elementos ricos em ferro, em níquel, em elementos mais pesados, tá? Diferente da crosta continental, que você tem mais potássio, mais cálcio, mais sódio, mais silício, mais alumínio. Então, é muito importante ter essa diferenciação entre os dois tipos de crosta. E aí a gente tem uma coisa importante para entender o que vem depois da aula, que é a anatomia das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas não são compostas só pela crosta. Elas são compostas pela crosta e pelo manto litosférico, tá? Que a gente chama de crosta, de manto litosférico. Então a gente tem a crosta com um pedaço da litosfera, que é aqui, onde tem esse limite de rochas rígidas, tá? Esse limite aqui é um limite que as placas tectônicas, elas são compostas não só pela crosta, mas também por essa parte embaixo da crosta. Então, quando elas estão se mexendo, essa parte de baixo da crosta também está se mexendo, tá? Aqui eu tenho um exemplo disso embaixo, em subsuperfície. Como é que funciona abaixo da placa tectônica? Aqui está a estenosfera, tá? Essa parte branca aqui toda é a estenosfera. E uma placa tectônica, quando colide com a outra, uma placa, geralmente, ela subducta a outra, ela entra sob a outra, enquanto a outra placa cavalga sobre essa daqui. A gente já vai ver mais para frente esse detalhe. Isso daqui, essa parte da placa tectônica que está embaixo da outra, mergulhando em direção à estenosfera, a gente chama de slab, tá? Slab.
Então, quando eu falar de slab, eu estou falando dessa parte da placa tectônica que envolve crosta e manto litosférico, que está entrando sob outra placa tectônica. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Isso daqui é um pouquinho abstrato. E agora a gente vai ver por que essas placas tectônicas se mexem, por que elas se movem. Primeiro motivo, existem regiões plásticas no manto, principalmente a estenosfera. A estenosfera ela é rígida, mas ela pode entrar em fusão parcial e se comportar como um fluido também em tempo geológico. Ela pode ser considerada um fluido de altíssima viscosidade. Essas regiões do manto têm correntes de convecção. Então, as partes do manto que estão fundidas têm correntes de convecção. O que é isso? Corrente de convecção é uma forma de troca de calor entre fluidos. Então, o fluido que está mais quente, mais perto da fonte de calor, ele ascende, porque ele está menos denso, e o fluido longe da fonte de calor, que ele está mais frio, mais denso, ele descende. Então, faz uma célula que faz esse movimento aqui, tá? Então, existe basicamente 3 mecanismos para movimentar as placas tectônicas. Essas correntes de convecção, o slab pull e o ridge push, que são as forças responsáveis por essa movimentação das placas tectônicas. A gente já vai ver nos próximos slides o que são cada uma delas. Aqui está mais uma imagem da anatomia dessas placas tectônicas. Aqui a gente tem a litosfera, e embaixo a estenosfera, que é plástica em algumas regiões. E aqui um esquema mostrando o que é ridge, né, que são as dorsais. A gente já vai ver o que são essas dorsais. E o slab aqui. Mas eu acho que eu coloquei um slide mais para frente. Aqui é um esquema de corrente de convecção numa panela com água. O que acontece nessa panela com água é exatamente o que acontece na estenosfera do planeta, tá? Aquela região do manto que a gente chama de estenosfera. E vamos lá. Ridge push e slab pull. Acho que todo mundo entendeu o que é corrente de convecção, que é isso daqui. A gente tem essas correntes aqui empurrando as placas tectônicas, tá? Nesse sentido. Só que quando essas correntes empurram as placas tectônicas, elas também empurram para cima aqui. E isso forma o que em inglês é chamado de ridge, mas que em português a gente chama de dorsais, que são áreas elevadas nesses limites em que as placas tectônicas estão se separando. Essa área de ridge, no Oceano Atlântico, é a dorsal mesoatlântica. Se você olhar um mapa de batimetria de profundidade do Oceano Atlântico, você vê que no meio dele tem, no limite entre as placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa africana, você tem uma cordilheira no fundo do oceano que é chamada de dorsal mesoatlântica. Essa dorsal é uma ridge, é uma dorsal. E o que acontece? Quando essa corrente de convecção faz essa força aqui para ascender e levanta essa cordilheira, ela forma um vetor de força de gravidade aqui para baixo, como se fosse um surfista descendo uma onda. E isso ajuda a empurrar a placa tectônica, nesse sentido aqui. A mesma coisa acontece com o slab, porque esse slab, que é essa parte da placa tectônica que está sob uma outra placa tectônica, ele também faz uma força aqui empurrando a placa nesse sentido. Então, a gente tem 2 vetores de força que ajudam a separar as placas tectônicas, e no caso, como o planeta é uma esfera, se aqui está se separando, em algum lugar tem que estar colidindo para acomodar a força na crosta do planeta. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro ou não? Ficou, para mim ficou. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, aqui tem um exemplo da ridge push, que é a gravidade. Você tem uma intumescência do manto, que é um nome bonito para isso. O manto ele sobe, forma como se fosse uma hérnia na crosta, e
aqui, a parte rígida da crosta tem um peso. E esse peso, ele tende a descer nessa parte aqui. E isso ajuda a empurrar a placa tectônica, tá? Isso é muito importante. Isso acontece nessas áreas de separação de placa tectônica. E a gente tem vários tipos de limites entre placas tectônicas. O limite convergente, que é quando as placas tectônicas colidem. E esse limite pode ser entre crosta continental e crosta continental. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tô com um pouco de dificuldade para entender esse kid push, não entendi direito. Eu queria entender a diferença dele pro hotspot. Beleza. Boa pergunta. O que acontece? O hotspot, ele é uma área de aquecimento anômalo do manto. Vamos voltar aqui para a estrutura da Terra. O hotspot seria isso daqui. Seria no limite entre o núcleo externo e o manto inferior. Você tem um aquecimento anômalo, que ninguém sabe direito explicar porque isso. Tem basicamente 3 hipóteses, mas as duas mais aceitas é a de que é do caimento de elementos radioativos e de reações químicas que acontecem nessa interface aqui entre núcleo externo e manto. Isso libera muito calor. Isso vai gerar, a gente chama de hotspot, como se fosse um pontinho. O hotspot ele pode ser um ponto, mas o hotspot ele pode ser também uma crista. E em muitas situações ele é essa crista, tá? Quando o hotspot ele acontece, a gente tem essa ascensão de material mantélico que pode chegar na crosta, tá? Esse é o conceito de hotspot. Hotspot é uma anomalia no manto que vai gerar esse calor. Esse calor anômalo lá. O ridge push, ele é nada mais do que um mecanismo de movimentação das placas tectônicas. Ele é como se fosse aportuguesando de uma forma sem usar a gramática muito correta, seria o puxamento das dorsais. É como se, repara aqui na minha mão, quando o hotspot, ou seja lá qual for o mecanismo, empurra a placa tectônica para cima e faz ela se separar para cá, ele levanta como se fosse uma hérnia, como se fosse um umbiguinho aqui na crosta. Só que esse pedaço aqui, que vai compor essa dorsal, essa cordilheira, vai ser um pedaço que vai começar a meio que deslizar sobre o manto. Então ele vai fazer esse movimento aqui que vai ajudar a separar a placa tectônica. É como se, deixa eu tentar pensar num análogo no nosso dia a dia. É como se você pegasse 2 folhas de papel e você enfiasse a mão embaixo dela e levantasse ela até o momento que ela deslizasse pela sua mão, assim. É esse o mecanismo. Só que na crosta, como a gente está lidando com um peso muito grande da crosta terrestre, nesse movimento, não precisa levantar tanto para o peso da crosta aqui, ó, para o peso da crosta já fazer a placa tectônica ajudar ela a se movimentar aqui nesse sentido para cá e nesse sentido para cá. Então, acaba fazendo esse movimento aqui. Isso vai ajudar a movimentar as placas tectônicas. Não sei se ficou claro para você, que isso é realmente meio difícil de enxergar. Ficou sim, professor, agora eu entendi. Obrigada. Nada. No limite convergente entre placas tectônicas, a gente tem 3 tipos de limite. Convergente é quando as placas se chocam. A gente tem o limite entre crosta continental e crosta continental. Esse limite não vai gerar vulcões, tá? É o limite do tipo Himalaia. O Himalaia não tem vulcões por causa disso. Hoje em dia já teve, hoje em dia não tem mais, porque 2 crostas continentais não conseguem gerar vulcanismo. É esse exemplo daqui. Você forma uma cadeia de montanhas, porque essas rochas aqui, elas, quando se chocam, uma das placas vai cavalgar sobre a outra e vai fazer esse movimento aqui que vai dobrar essas rochas. A próxima aula é uma aula de geomorfologia estrutural. Vocês vão ver os mecanismos de dobramento dessas rochas. Elas se enrugam todinhas. Isso acontece
de uma forma muito lenta, tá? Isso acontece de uma forma gradativa, então vai formar dobras e falhas. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Pode falar. Eu não entendi por que que... Eu não sei se você ainda está explicando isso, mas eu não entendi por que que na crosta continental não ocorre vulcão. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui precisa de um conceito um pouquinho mais complicado, mas excelente pergunta. Mas guarda um pouquinho que eu já vou falar disso. Isso vai gerar uma cadeia de montanhas. O caso do Himalaia é um exemplo análogo atual exatamente desse tipo, crosta continental com crosta continental. Você tem a placa indiana batendo na placa eurasiática, tá? Colidindo com a placa eurasiática. Aí a gente tem a crosta oceânica, que eu acho que tem em algum lugar, tem aqui, mas depois eu vou pular ela por enquanto. A gente tem a crosta, vamos na crosta oceânica continental. A crosta oceânica continental, o que acontece? A crosta oceânica, ela é muito mais densa e mais pesada do que a crosta continental. Então, o que acontece? Quando elas se chocam, a crosta oceânica, por ser mais densa, ela entra em subducção. É ela que vai entrar sob a crosta continental. E nesse momento que ela entra sobre a crosta continental, ela empurra. Aí entra a pergunta. Eu não sei quem fez a pergunta porque eu não estou vendo o chat, mas depois eu pergunto o nome. A crosta oceânica, quando ela entra sobre a crosta continental, ela empurra esses sedimentos daqui, de fundo oceânico, empurra rochas da crosta oceânica a grandes profundidades. Lembra lá do metamorfismo? Que aumenta a temperatura, a pressão, e as rochas começam a entrar em metamorfismo? Isso daqui, essas rochas começam a entrar em metamorfismo. Uma das consequências do metamorfismo é a liberação de fluido, liberação de líquidos e gases. Para ter todas as reações metamórficas, são reações de desidratação das rochas, basicamente. Então, tirando algumas exceções, as principais reações metamórficas são reações de desidratação. Então, essas reações de desidratação liberam fluidos. Quando você libera fluido, o fluido ele ascende aqui. Nisso que ele ascende, o fluido, quanto mais fluido você tem numa rocha, menor o ponto de fusão dela. Você diminui o ponto de fusão porque você facilita a quebra dos minerais. Você facilita quimicamente a quebra dos minerais. Então você gera bolsões de magma e esses bolsões de magma vão alimentar uma cadeia montanhosa cheia de vulcões. Um exemplo disso daqui são os Andes. A cordilheira andina é uma cordilheira desse tipo, crosta oceânica, crosta continental. Entre as duas crostas, se forma uma vala que a gente chama de trincheira, tá? Às vezes, por alguns mecanismos bem complexos, que eu não vou explicar aqui agora, a crosta oceânica consegue se sobrepor à crosta continental. E aí a gente forma o que a gente chama de sequência ofiolítica. Quem for no campo de climatologia, quem tiver inscrito em climatologia e for no campo, a gente vai ver uma dessa na Praia do Forte, lá em Cabo Frio. Quem conhece Cabo Frio, quem for em Cabo Frio, aquela rocha preta que tem abaixo do forte de Cabo Frio é um pedaço de crosta oceânica sobre crosta continental. É um exemplo disso. Por que, então, que o limite convergente entre continental e continental não gera vulcanismo? Porque as rochas da crosta continental elas são naturalmente pobres em fluido. Então, granito, por exemplo, em ambiente metamórfico, ele não gera outra rocha. A gente chama de gneiss, em livros de geologia geral, por exemplo, para entender a Terra, vai chamar de gneiss, vai dizer granito vira gneiss. Isso é mentira. O granito não vira gneiss, tá? Porque qualquer coisa pode virar gneiss. Gneiss não é uma rocha produto de metamorfismo exclusivo do granito, tá? É porque quando o granito está deformado, ele vai virar um gneiss porque ele tem muito feldspato. Mas o gneiss nada mais é do que qualquer rocha metamórfica com mais do que uma certa porcentagem de feldspato. Então, uma rocha sedimentar pode virar um gneiss, por exemplo. Isso não é problema nenhum, dependendo do metamorfismo. Só que o que vocês têm que saber? Que crosta continental com continental, as rochas que compõem a crosta continental são rochas já pobres em fluido.
Então, elas não conseguem liberar esse fluido aqui na subducção, porque não tem reações metamórficas acontecendo ali, você só tem deformação dessa rocha. Lembrando que o metamorfismo tem que ter alteração química, então eu não estou tendo essa alteração química, isso daqui não vai liberar fluido. Então, eu não vou conseguir formar magma aqui, praticamente. E se eu formar magma, o magma não vai conseguir ascender direito. Então, essas crostas continentais, elas estão muito mais frias também. A crosta oceânica, por elas serem mais novas, elas são muito mais quentes. Então, isso favorece a formação de magma. A crosta continental, ela é muito mais antiga e mais fria. Então, você tem todos os mecanismos ali que desfavorecem a formação de magma para alimentar os vulcões que poderiam ser formados nessa cordilheira aqui de montanhas. Ficou claro? Ficou confuso? Podemos ir para a crosta oceânica? Alguém levantou a mão, fica à vontade. Pois, sou seu de novo. Então, eu acho, só para ver se eu entendi o processo. Quando você diz que tem menos fluido, você está dizendo que ela está mais desidratada? Isso, mais desidratada, sim. Tá, e aí por ela estar mais desidratada, ela não é tão... ela não tem um potencial metamórfico tão grande. A gente não chama de potencial metamórfico, a gente chama ela não tem capacidade de ter reações metamórficas. Ela está em um ambiente metamórfico, porque ali aquela condição de pressão e temperatura é uma condição metamórfica, mas aquela mineralogia da rocha não vai transformar ela em outra rocha, porque ela é uma mineralogia que a gente chama de inerte. Ela não vai ter nenhuma reação ali. O máximo que vai acontecer é ela ficar deformadinha com a força que está acontecendo ali. E outra coisa, eu não peguei por que ela precisa se transformar em uma outra rocha para se tornar um magma. Isso boa pergunta, excelente pergunta. Existem duas fontes de magma no planeta Terra. Uma é o manto, a gente vai ver na próxima aula, que o manto ele pode, pelo hotspot, gerar um magma mantélico, que é um magma muito enriquecido em alguns elementos, que ele vai gerar vulcões muito, muito legais, que são os vulcões de hotspot. Por exemplo, o Havaí é um vulcão de hotspot. É uma das fontes de magma. A outra fonte de magma é a fusão parcial da crosta. Então, o que isso quer dizer? A crosta ela tem que entrar numa camada, num campo ali de pressão e de temperatura, que vai fundir uma parte ali dos minerais que compõem aquela crosta para gerar um magma. As crostas oceânicas, quando elas entram aqui em subducção, elas têm uma composição muito mais propícia para gerar essa fusão parcial, para gerar essa formação de magma nesses bolsões a partir da quebra. Porque você usou o termo desidratado, mas é um termo válido, mas os fluidos das rochas não são só água. Tem CO2, tem alguns gases. E esses fluidos, eles abaixam o ponto de fusão dos minerais. Eles têm essa capacidade. Por uma questão, não vou entrar em muito detalhe disso, mas é uma questão físico-química. Quando você tem muita pressão de fluido numa rocha, você consegue, não só numa rocha, né, isso é usado em metalurgia, usado na indústria também. Quando você tem certos fluidos, você consegue diminuir o ponto de fusão. Então, se eu precisar, um exemplo aleatório, se eu precisasse chegar a 1.500 graus para aquela rocha ali, uma parte dela pelo menos virar magma, se eu tenho a presença de fluido, eu consigo transformar aquilo em magma em 800 graus. Então, numa profundidade menor, numa pressão menor, eu consigo transformar aquilo em magma. Já aqui, eu já tenho tudo desfavorecendo, porque a crosta está mais fria, as duas estão bem mais frias do que essa daqui. Eu já não tenho fluido e a composição mineralógica já é inerte, já é difícil de formar esse magma. Então, não consigo ter essa capacidade de formar magma o suficiente para alimentar vulcões. Eu até formo magmas,
mas são bolsões muito pequenos e com muito pouca capacidade de alimentar vulcões, então acaba não tendo vulcões. Não sei se ficou claro agora. Não, agora foi. É difícil, mas foi. Valeu. Beleza, nada. A gente vai voltar nesse assunto em outros momentos, mas é bem, bem complicado porque integra muita coisa. Mas, por favor, levantem a mão aí que a gente vai explicando. E agora, crosta oceânica com crosta oceânica. Essa daqui, o exemplo clássico é o Japão, que você vai formar um arco de ilhas vulcânicas. Esse arco de ilhas vulcânicas, o Japão é isso. Por isso que o Japão é cheio de vulcão e cheio de terremoto. Porque aqui, ó, isso daqui tá bem didático. Você tem a crosta oceânica. A crosta oceânica mais pesada vai ser a que vai entrar sob a crosta oceânica mais leve, no geral. Mas as duas são crosta oceânica. Ah, não, desculpa. Aqui é a crosta continental. Vou apagar aqui. Dei mole. Rapidinho. Vamos lá. Aqui embaixo. Crosta oceânica, crosta oceânica. A crosta oceânica mais pesada vai entrar sobre a crosta oceânica mais leve. E o que isso vai fazer? Aqui, ó, tá vendo esse partial melting? Isso daqui é fusão parcial. Isso daqui é esse slab aqui, essa parte da placa tectônica que está desidratando por reações metamórficas, liberando fluido aqui. E esses fluidos estão fundindo tanto o manto quanto a crosta parcialmente. E essas bolsões de magma vão subindo e vão alimentando esses vulcões. Tanto é que a composição química da lava dos vulcões vai mudando nessa direção aqui. Quando tem vários estudos no Japão que zoneiam a composição química dos vulcões dependendo da posição que ele está em relação ao slab. Isso daqui é muito estudado dentro da geologia, quem é vulcanologista, tá? Tem toda uma explicação geofísica e química para isso daqui, que não é nosso assunto. Aqui tem um exemplo da crosta oceânica, crosta continental, exemplo andino, tá? Aqui embaixo da crosta continental, a fusão parcial, que vai ajudar a alimentar esses vulcões. E aqui, crosta continental com crosta continental. No geral, limite entre crosta continental e crosta continental já foi um dia crosta oceânica com continental, só que conforme foi evoluindo, toda a crosta oceânica foi consumida e o continente que está do outro lado aglutinou com o outro. É o que aconteceu e fecha o oceano. É o que aconteceu lá no Himalaia, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, porque senão fica muita informação na cabeça de vocês no slide só. O limite de divergência entre placas, ele é onde tem um afastamento entre essas placas tectônicas, e esse tipo de limite, ele pode evoluir até a formação de um oceano. Então, ele começa com a que a gente chama de intumescência da crosta, ele vai por alguma anomalia térmica no manto, um hotspot, por exemplo, vai ter um soerguimento da crosta, uma quebra dessa crosta, vai começar a separar a crosta, e isso vai começar a evoluir para um valley rift, que é o que está acontecendo hoje no leste da África. Esse valley rift ele pode evoluir formando um mar linear, e ele pode evoluir até formar um oceano completo como o Oceano Atlântico. E a gente chama esse processo de rifteamento. Eu vou falar muito isso ao longo do curso. Eu vou falar rifteamento, separação de placas tectônicas a partir dessa quebra da crosta, tá? Aqui tem um exemplo em perfil de um vale em Rift Valley, o magma ascendendo e a crosta separando ali, até começar a formar uma crosta oceânica entre as duas crostas continentais que foram separadas, até isso evoluir para um oceano mais maduro, tá? O Oceano Atlântico evoluiu assim. América do Sul e África não formavam um oceano entre eles, teve uma anomalia no manto, quebrou o supercontinente começou a se separar, até abrir o Oceano Atlântico, do jeito que a gente conhece, tá? Isso está acontecendo hoje, nesse exato momento, no leste da África, nessa área daqui dos Grandes Lagos.
Isso daqui está formando uma nova placa tectônica, é uma zona de rift. Inclusive, o nome rift vem daí, né? Da fenda, dessa área do grande rift africano. Essa abertura gera sistemas de vulcões específicos, a gente vai ver na aula de vulcões que tipo de vulcão é esse, e lagos. Esses lagos, conforme isso daqui for abrindo, o mar vai entrar neles e vai formar um mar linear, tá? E se esse sistema de rift continuar evoluindo, você vai ter a abertura de um novo oceano aqui entre esse pedaço da África e esse daqui, como aconteceu aqui com Madagascar. Madagascar já foi encaixado aqui na África. Só que pelo processo de rifteamento, isso daqui foi separado e hoje Madagascar é uma ilha e tem o oceano entre Madagascar e a África. Então vamos dar um zoom aqui para a gente ver esse sistema de rift. Isso daqui caiu até no Enem do ano passado. É um sistema cheio de vulcões, inclusive uma área cheia de agricultura lá na África, o leste da África, uma área riquíssima em agricultura por causa disso. E a tendência é ter essa separação, tá? Com o passar do tempo. Aqui a gente tem o exemplo do Himalaia. O Himalaia está aqui, ó, a placa indiana com a placa eurasiática, chocando aqui. E aqui tem uma animação, espero que vocês consigam ver bem, que é relativamente recente a formação do Himalaia. Aqui tinha um oceano, esse oceano foi fechado a partir da movimentação da placa indiana em direção à placa eurasiática, gerando essa cordilheira de montanhas aqui chamada Himalaia. Beleza? E... Professor? Oi. Não, só uma pergunta. Por que o rifteamento gera necessariamente uma crosta oceânica? E uma curiosidade, de onde vem essa água para se formar o oceano? Boa. Excelente pergunta. A água dos oceanos são constantes, basicamente. Desde o momento que os oceanos foram formados, do planeta Terra, lá nos primórdios, a quantidade de água é considerada constante. O que muda é a capacidade da bacia oceânica de armazenar um volume de água. Então, os oceanos, o que acontece? Quando fecham o oceano, a água se rearranja do planeta. Mesma coisa quando abre um oceano. Então, por exemplo, eu posso ter um rebaixamento do nível do mar por abertura de uma nova bacia oceânica. E eu posso ter o aumento do nível do mar pelo fechamento de uma bacia oceânica. Isso acontece. Então, o volume de água é constante, apesar de haver muita água no manto, em minerais hidratados do manto. Mas essa água fica presa na rede cristalina desses minerais e é liberada muito aos pouquinhos. Mas, para a gente aqui, a gente pode considerar que o volume de água é constante. O que muda mais é em eventos interglaciais, eventos que o planeta está mais quente, que aí as calotas polares elas derretem e liberam mais água nos oceanos. Mas mesmo assim, contando a água dos rios, mares e geleiras, essa quantidade pode ser considerada basicamente constante. A crosta, excelente pergunta que você fez sobre a crosta oceânica e continental. A crosta continental, ela só se forma por um processo chamado de diferenciação magmática. Ela precisa desse ciclo, que é exatamente esse slide aqui, que eu vou explicar agora. Você precisa de um ciclo de colisão entre duas placas, como, por exemplo, o Japão. A crosta oceânica foi a primeira crosta que existiu no planeta. Aí começou a tectônica de placas, porque a Terra é o único planeta que tem tectônica de placas até onde a gente sabe agora. Até agora. Quando as crostas oceânicas que existiam no planeta inteiro começaram a se mover, começou a formar estruturas muito parecidas com o Japão, com colisão de duas crostas oceânicas. Isso começou a gerar magma. O magma, ele é como se fosse um processo de destilação. Ele vai concentrando elementos leves, quando vai se formando magma na crosta. Então, essa concentração de elementos leves vai formando granito e magma granítico, né? Que vai formando essa crosta, que na verdade a crosta continental é uma colagem de várias rochas.
e a partir disso você vai gerando a formação de um continente que eu já vou mostrar aqui nesse slide, acho que vai ficar mais claro. Imagina o seguinte, você tem um processo de rifteamento aqui, de uma crosta continental. Mas vamos supor que já existe a crosta continental aí. Depois eu volto lá para os primórdios do planeta que não existia a crosta continental ainda. Quando essa crosta... Não, peraí, comecei errado. Comecei de uma etapa mais complicada. Vamos começar dessa etapa daqui. Só um momento. Tá, começar aqui. Você tem a crosta continental. Por alguma anomalia térmica, ela vai quebrar, vai rachar em duas. Isso vai gerar um vale em rift, que é isso daqui. Esse vale em rift vai evoluir. O material do manto, que é um magma rico em ferro, rico em níquel, ele vai cristalizar e vai formar uma crosta mais densa, que a gente chama aqui de crosta oceânica. Essa crosta oceânica, ela vai ficando cada vez maior, até que ela entra em subducção com uma crosta continental e vai formar mais magma aqui. Isso que ela forma mais magma, ela enriquece aqui a crosta continental em elementos leves, porque esse magma está cheio de elementos leves. Então, a crosta continental vai ficar maior e com mais elementos leves. Com o passar do tempo, dessa subducção, a outra crosta, outra banda da crosta, também entra em subducção, até chegar num ponto que vai gerar uma colagem entre duas crostas continentais que estavam separadas. E isso vai gerar uma crosta continental cada vez maior. Então, a nossa crosta continental está crescendo cada vez mais, com o passar do tempo. Só que lá nos primórdios da Terra, como não existia crosta continental, o start para isso foi a formação de vulcões entre crosta oceânica e crosta oceânica. Isso começou a gerar muito magma, e esse magma começou a se diferenciar e a concentrar elementos leves, que seria uma protocrosta oceânica que cada vez mais com a tectônica de placas foi crescendo, até chegar nessa quantidade enorme de crosta oceânica de crosta continental que a gente tem hoje. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Sou eu de novo, sou. Vem cá. Da 4 para 5 para 6, algo do tipo. Não entendi. A placa, aquela ali que se separou, encontrou outra crosta continental e se juntou, foi isso? Aqui, essa crosta aqui, ela vai entrar em subducção. Aí tem que pensar na Terra como um 3D, como equilíbrio de forças. Em algum momento, essa placa daqui, esse pedaço aqui, até esse momento aqui, a etapa 3 estava se separando, nesse momento da etapa 4, o vetor de força vira para cá. Então, ela começa a entrar em subducção aqui também. Aí chegou um momento que essa crosta oceânica é toda consumida aqui, ela entra completamente, a crosta continental se junta, emenda, sutura, o termo que a gente usa é suturar com a outra. E entre as duas aqui fica um vestígio de crosta oceânica, que é a sequência ofiolítica, que a gente chama. Não sei se ficou claro. Ah, tá. Então elas se reencontraram, né? Reencontraram, elas se... Exatamente. Se fosse uma nova crosta, tá, isso aqui, valeu. Não, elas se reencontraram, só que elas podem se reencontrar do outro lado. Porque isso daqui pode estar acontecendo no sentido contrário. Elas podem se reencontrar do outro lado. Isso já aconteceu no planeta várias vezes. Do outro lado do planeta, né? Ela pode dar a volta no planeta inteiro, forma um oceanozão, aí ela emenda do lado oposto. Isso pode acontecer também. Mas isso é meio doido para explicar agora. E esse daqui é o famoso ciclo de Wilson, que é o ciclo de abertura e fechamento dos oceanos, tá? É um ciclo... tem que ficar na cabeça de vocês pro resto da vida, que ele é muito importante, ele é um ciclo, antes foi proposto por esse cara, o Wilson, tem algumas atualizações, mas ainda é um ciclo muito atual. Beleza? Então vamos seguir. Eu não sei quantos slides faltam, mas eu prometo que já está acabando. O limite transformante entre placas, ele é um limite que não há destruição nem formação de crosta. Lembrando que o limite é tanto convergente quanto divergente, ele gera... Tem que pensar o convergente e o divergente como atuando em conjunto, tá? Se converge aqui na frente, está divergindo aqui em algum lugar.
se diverge aqui, está convergindo em outro lugar. Então, sempre está tendo, dentro do ciclo de Wilson, a formação e destruição de crosta o tempo todo. No limite transformante, que é esse daqui, as placas elas se movimentam lateralmente, estão raspando ali uma do ladinho da outra. Então, você não tem essa formação de crosta, mas você tem a formação de terremotos, você tem a formação de algumas feições que a gente vai ver em outras aulas com mais detalhes, mas o movimento entre essas placas ele não está acontecendo nem colidindo, nem divergindo, ele está de forma transversal. Transversal, não sei se é transversal o nome, mas ele está de lado, raspando uma plaquinha na outra. Um exemplo disso é a falha transformante de San Andrés ou de Santo André, depende do quanto você quiser portuguesar, que aqui é o limite dessa falha. Ela pega uma boa parte do litoral oeste dos Estados Unidos. Isso daqui, por isso que na Califórnia tem muitos terremotos, passa lá pela Califórnia. Isso daqui é um exemplo de limite transformante entre placas, e a gente vai ver que isso é um mundo à parte na geomorfologia, tá? E aqui, para fechar, acho que só tem mais um slide, são os ambientes geotectônicos. Geotectônico é um nome bonito para os ambientes formados por esses movimentos de placas tectônicas, que são muito importantes para a geologia. Então, a gente vai ter a formação de cordilheiras, na colisão entre crosta oceânica e crosta continental, cordilheiras com vulcões. A gente vai ter a formação de ilhas, arcos de ilhas, como o caso do Japão, com a colisão entre crosta oceânica e crosta oceânica. A gente vai ter a formação de um oceano aqui, com a separação entre placas. Nesses limites divergentes entre placas, eu tenho associado limites transformantes também, porque os limites eles não são perfeitinhos. Quando eu estou divergindo aqui, às vezes eu estou transcorrendo em algum momento aqui. Então, isso acontece também. O movimento entre as placas não é exatamente perfeito. O vetor pode ser um pouco confuso, esses vetores. Então, tem uma série de movimentos. Esses são os principais ambientes geotectônicos. A gente vai destrinchar eles ao longo do curso, principalmente a aula que vem. E atenção a isso, que limites podem ocorrer de forma conjunta. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. E tudo que a gente falou aqui está intimamente associado com o ciclo das rochas. Erosão, intemperismo, deposição, transporte, vulcanismo, toda a parte de intrusões de rochas, metamorfismo, tudo isso está envolvido nesses ambientes geotectônicos, nessa separação, colisão, transcorrência entre placas, e isso tudo acontecendo junto. Então, fiquem com isso em mente, tá?